Legal, Caliba. E aproveitando a oportunidade, eu já vou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta acredito que é dúvida de muitas pessoas e também é meio polêmico, né? As nossas vontades ou planos estão acima da vontade de Deus ou da soberania de Deus? Então, é, as nossas vontades, elas, de uma forma ou de outra, elas vão fazer o propósito de Deus acontecer. Então, é, tem uma frase muito interessante do A.W. Pink. Ele fala assim: a doutrina da soberania de Deus atribui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que lhe é devida, colocando a criatura no correto lugar diante dele, no pó. Ou seja, as nossas vontades, ela é inerente à natureza pecaminosa. Então, se essa soberania não intervém nessa natureza pecaminosa, o que resta para o homem é o inferno. Então, o homem é limitado dentro do que essa teologia, que eu diria que é herege, do livre-arbítrio. Não tem como falar sobre soberania e não falar sobre o que a livre-arbitragem. A livre-arbitragem é o estar livre para escolher, mas eu sou influenciado para escolher. Então, eu escolho mediante a influência. Então, eu escolho mediante a influência da cultura, eu escolho mediante a influência do meio. Então, eu sou fruto do meio. Então, as minhas escolhas têm a ver com o meio. É engraçado, eu tenho um filho que é cadeirante, e eu sempre uso ele como exemplo. O livre-arbítrio do Lincoln, se fosse realmente uma teologia bíblica, seria uma injustiça. Porque o livre-arbítrio dele está limitado a uma cadeira de rodas. Então ele tem a livre vontade de ir e vir, mas não pode, porque ele está... O ser humano não é diferente. Ou seja, você está limitado à sua cultura, você está limitado ao que você aprendeu, você está limitado à sua cidade. Então você é um pouquinho do que você aprendeu com as pessoas que estão em volta de você, na sua família, no seu bairro. Você é um pouquinho do que você aprendeu com as pessoas da sua escola. Então a sua livre escolha, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com o que você tem de acessório mental para lidar com o que você quer escolher. Então, você está preso ao seu estado, você está preso ao seu país e você está preso ao seu planeta. Então, seja livre para escolher. Então, as suas vontades vão levar para um fim. E o fim é o propósito absoluto e soberano de Deus. Ele é soberano. Ou seja, ele sabe todas as hipóteses, que ele sabe todas as probabilidades mediante a sua vontade. O caso é que, diante de todas essas probabilidades, o fim que ele predeterminou sempre vai acontecer. Romanos capítulo 9, versículo 20, fala assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É a soberania divina. Ele faz o que ele entende ser perfeito para o equilíbrio, para a humanidade. Está na mão dele, né? Não tem como. Está na mão dele. Aí eu te faço uma outra pergunta. Diante da soberania de Deus, qual é a responsabilidade, então, da humanidade ou do ser humano? A responsabilidade do ser humano é entender que ele foi feito para a adoração. Então, a depravação humana, ela está ligada a uma falsa adoração.
Então, todos pecaram. No que a gente entende ser livre-arbítrio, a gente precisa fazer a justiça. Mas não há um justo sequer. Ou seja, se eu faço atos de justiça, é porque ele me escolhe primeiro. E mediante ele me lavar dos pecados. Então, a minha responsabilidade é a adoração. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, mediante essa soberania, o meu papel é adorar. A oração é isso que diz, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí eu me coloco como um adorador. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então esse é o papel, mediante a vontade soberana de Deus. Ser um adorador. Ser um adorador, legal, legal. E assim, ó, as minhas decisões... Só um detalhe, você vê, né? A gente não é adorador por conta do modismo, né? Você tem hoje a ideia do worship. Sim, que acaba... Então, é tipo assim, eu sou adorador porque tem a ver com a moda, tem a ver com o que é midiático, né? Então tem a ver com o estilo de veste, com o que se canta. Não, eu sou adorador porque o meu Deus é soberano. Eu sou um súdito desse Deus soberano. Não está atrelado às nossas vontades. Não está. Como devemos não, mas como queremos adorar. Como né? queremos. Como queremos adorar. Exatamente. Até nessa questão também, né? Não é a forma que nós queremos adorar. Tem uma forma correta. Tem uma forma correta. É a forma bíblica. Você vai ver textos como Crônicas, falando sobre a forma da adoração, com relação aos utensílios da igreja. Você vai ver... e assim, presta bem atenção. A adoração ela é um estilo de vida, né? Porque você é um altar. Sim. Né? Você é um altar. Você é o templo do Espírito Santo. Então, esse altar ele precisa sempre estar emanando adoração, independente da música. Né? Então, em comunhão, isso se potencializa. Em comunhão, isso é a koinonia. Mas o fato é que a adoração diante desse Deus que é soberano, ela não está atrelada simplesmente a um tempo. A gente lê o texto bíblico, a gente acorda, a gente ora, a gente se senta com os nossos familiares, toma café. É um tempo de adoração. Você já está fazendo uma devoção. É por isso que é o devocional. Porque eu estou já começando o meu dia entregando aquilo que é dele. A adoração. Entregando o meu dia, entregando as minhas horas, entregando o meu trabalho. Né? O Martinho Lutero, ele fala sobre a cosmovisão. Porque tinha-se a ideia da Igreja Romana, antes da Reforma Protestante, que apenas os trabalhos cléricos eram os trabalhos que tinham fim como adoração ou como fim de devoção. E não, Martinho Lutero fala que o bom cozinheiro ele já está vivendo um ato de adoração. Né? Ele prega para um sapateiro e o sapateiro fala para ele o que deve fazer para agradar mais esse Deus. E Martinho Lutero não tem uma fala dessas pós-moderna, né, neopentecostal. Ele fala assim, faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Você já vai estar agradando esse Deus. É a cosmovisão de Calvino, de Martinho Lutero. Cosmovisão, é isso que nós devemos fazer, adoração. Adoração. Aí, vamos lá. A minha decisão... ou melhor, as minhas decisões estão sobre a soberania de Deus? Ou seja, a minha decisão pode estar acima da soberania de Deus? A sua decisão? Eu tenho 2 caminhos a seguir. Agora que Deuteronômio aí tem uma fala. Aí hoje eu ponho diante de vós. Aí eu tomei a decisão de vir para cá.
Então, ou seja, não foi a soberania, foi a minha decisão. Tem um texto interessante sobre isso. Quis tomar esse rumo. Romanos 11, e o versículo 36 fala assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse texto é muito importante. E a versão NVI, ela traz isso com mais clareza. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como é que a sua decisão vai estar acima disso? Quando que a sua decisão não vai ser dele? Quando é que a sua decisão ela deixa de ser por ele? Quando é que as suas decisões deixam de ser para ele? Porque, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, mas aí eu sou cristão. E o ímpio? Tomando as decisões do ímpio. O ímpio, Provérbios 16, Provérbios 16 e o verso 4. O ímpio. Porque o ímpio faz algo e a gente fala, isso daí não é de Deus. Isso aí não é de Deus. Então, Provérbios 16, o verso 4 fala assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Até o ímpio para o dia da calamidade. O texto dos anteriores fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aí ele vem e fala sobre o ímpio. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o ímpio para o dia da calamidade. Ou seja, Deus, na sua soberania, ele usa o ímpio e os comportamentos do ímpio para abater a sua inteligência. Para abater, para humilhar, como Santo Agostinho dizia, humilhar a inteligência humana, para humilhar a capacidade. Ele usa o ímpio. Romanos fala sobre... Paulo fala assim, para isso mesmo te levantou, para isso mesmo te levantei, Faraó, com esse fim. Eu te levantei com esse fim, exatamente isso, para abater o meu povo. Eu sou soberano. Então eu te levanto, Faraó. E aí a teologia neopentecostal, pentecostal fala muito, Deus vai te tirar do deserto, Deus vai te tirar do Egito. Mas Deus usou o próprio Faraó. Ele endurecia o coração de Faraó. Ele endurecia o coração do ímpio. Faraó queria endurecer o coração, mas Deus endurecia o coração dele. Paradoxo. A vontade de Faraó levando aos fins, levando aos propósitos de Deus. Ou seja, nenhuma das nossas vontades não está acima da... Seria muito difícil servir um Deus que me deixasse fazer o que eu quero, cara. Mas não é o que a gente ouve hoje em muitas pregações? É. A forma, não diretamente assim, que nós estamos acima, mas a forma que eles usam a palavra... Deixa eu ler com você Salmo 103. Salmo 103 e o verso 19. É uma canção milenar. 103 e o verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Como você... vamos lá. Você tem livre-arbítrio, então me fala, o que do seu livre-arbítrio muda o domínio dele?
Então, quando é que você consegue mudar o domínio dele? Tá vendo? Então, o arminiano vai falar assim que ele permite, ele fiscaliza essa vontade do homem, colocando Deus como um fiscal. E não, o texto fala que ele é soberano. Não há quem se volte para Deus na humanidade. Lá no Gênesis já fala sobre a humanidade caída. Então, não existe vontade em nós de adorar esse Deus. Não existe. É interferência divina, é o que a gente chama de monergismo. O monergismo é o Espírito Santo atuando apenas. O sinergismo é o homem dando ajuda para Deus. Eu estou dando o meu passo. É igual você fala, Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua também. Não é? Ou seja, Deus espera a gente fazer a parte dele. Se você não fizer, você vai ouvir. Se você não fizer a sua parte, Deus não faz a dele. Ou seja, nós impede que Deus atue, né? Ou seja, você impede se você não fizer a sua. O sinergismo é isso, né? O sinergismo é isso. É você atuando junto com a atuação de Deus. E não. O monergismo fala sobre um Deus que antecede. Efésios fala, ele te predestinou na eternidade. Isso não tem a ver com calvinismo, cara. Assim, é calvinismo por conta do termo técnico, né, teológico, mas isso é bíblico. É você se submeter a esse Deus, você se submeter a essa soberania, né? É você se submeter. Imagina você, cara, você tem um amigo. Vamos usar como exemplo sua irmã, vai. Você tem quantas irmãs, Dedé? 4. 4 irmãs. Vamos lá. Aí, uma das suas irmãs, ela fala assim, Dedé, eu vou tomar um veneno para eu me matar. E aí, Dedé, você é dotado de poderes que você pode intervir nisso. Você é dotado de poder. Você tem poderes metafísicos para intervir nisso. Certo? E aí a sua irmã fala assim para você, olha, eu vou tomar um veneno para eu me matar. E você fala assim, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso porque senão você vai para a condenação eterna. Não tem volta. É irrevogável. E você tem poder para livrar ela daquilo. Aí ela fala assim, não, Dedé, não se mete nisso. Eu quero. E pronto. Aí você fala para ela, ó, se você quiser, eu posso te salvar disso. Se você quiser, eu posso libertar você disso. Mas eu vou respeitar a sua vontade. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que está no seu coração? É o desejo do seu coração? Então eu vou respeitar isso. Eu vou respeitar. Essa é a doutrina do livre-arbítrio. É o ser humano caminhando para a morte, entendendo que ele tem escolha mediante a humanidade dele de se salvar. Ou a gente entende que a gente só estamos onde nós estamos porque ele nos resgatou com mãos fortes. Sim. Ele nos puxou da nossa... O Efésio fala, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Dedé, você já foi em quantos enterros? O que um morto pode fazer, cara, para sair dali? Nada. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas ele, com muito amor, ele pegou você e puxou você de lá. Ele interviu soberanamente. É por isso que nós cremos na doutrina da soberania, porque a minha humanidade ela é caída. Eu posso escolher,
Mas se eu for escolher mediante as minhas vontades, eu estou indo diretamente para o inferno. E ele me livrou. Ele fala assim: você é um ser humano depravado. Não há um justo sequer. Não há. Né? Então, legal. E como um assunto, não vou dizer, é polêmico, principalmente nos dias atuais, mas é um assunto que é pouco falado, né? Não sei se é por conta dessa polêmica ou é por conta, talvez, de entender a soberania de uma outra forma, né? Colocando o livre-arbítrio acima, né? Não sei. Mas hoje em dia é pouco falado isso, né? É pouco então, pregado, vamos lá. ministrado isso. Eu te dar um poder de escolha, eu tenho mais nicho para atingir. Isso, de uma certa forma, me dá mais poder. Porque se eu falar para você que você não está recebendo a sua bênção, porque você não está se sacrificando à altura da bênção que você quer receber, eu tenho você nas minhas mãos. Se eu falar para você que você precisa fazer algum sacrifício para mover a mão de Deus, você vai atender o sacrifício porque você tem as suas necessidades. Então, é muito mais fácil eu vender esse tipo de conceito do que eu falar de um Deus soberano. Do que eu falar que estarmos em comunhão com os irmãos na igreja é um ato de obediência aos mandamentos. Tá, mas se eu estiver lá, Deus vai me dar a chave da vitória? Ele dá se Ele quiser. E mais importante que tudo, Ele já te deu a vitória através de Jesus Cristo. Tá, mas não tem nada, não tem mais nada além disso? Não, é tudo isso. É tudo isso. Esse é o que nós necessitávamos. Acho que 2 Pedro tem esse texto, né? 2 Pedro, acho que capítulo 2, que fala, Pedro fala que ele deu tudo aquilo que nós necessitamos. Nossa! Esse texto é maravilhoso. E depois disso, então, se temos já tudo que necessitamos. 2 Pedro, eu sei qual texto você está falando. E, de fato, não necessitamos de mais nada, né? O próprio Cristo fala, né? Nós seguindo Ele, né? Olha, como é que é? Eu esqueci o texto lá que fala. Aqui, ó, 2 Pedro 1:3, ele fala: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha aí, ó, 2 Pedro 1:3. Que maravilha, cara. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. A teologia que vai de encontro à soberania, não. Ela diz que você não recebeu tudo ainda. Falta algo ainda. O que você não recebeu ainda é por conta da sua atitude. Que se você tiver a escolha certa, você vai escolher o que falta. E ele está falando aí, ó, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele não chamou a gente para a gente ter bênção, ele não chamou a gente para... Não, ele chamou a gente para a sua própria glória e virtude. Então eu pregar isso, você pregar isso, você está curando a pessoa. E ter pessoas curadas na igreja não é tão interessante assim se eu não souber conduzir isso. Entende? Não é tão interessante. E aí a gente tem aí a Bíblia como livro de regra e fé, Dedé. Praticar, né? Praticar, turminha, é praticar, galera. Praticar. Estudar, esmiuçar a palavra, para que a gente não seja enganados, né? Essa é a maior realidade. A gente fica, às vezes, achando que os falsos profetas hão de vir, e às vezes já estão por aí, já usando até a própria mídia para
poder alcançar aí pessoas que não estão firmadas na palavra e acaba por uma palavra qualquer ser levada ao vento. Como Paulo fala para Timóteo, né? Eles vão de casas em casas com falinhas. Ele vai lá, ele tá falando assim, eles vão chavecando. Sim. As mulherinhas, eles vão chavecando todo mundo que pode ser chavecado. Era isso que Paulo estava falando, ele vai jogando um... Como é que fala mesmo? Jogando um lero. Um lero. Jogando lero. Jogando um lero. É verdade, é isso aí. E é muito bom esse papo sobre soberania, né? Puxa, vamos tá sempre falando sobre rende isso, bastante, né? Sobre essas doutrinas, as doutrinas da graça, graça. né? No próximo papo a gente pode falar sobre as doutrinas da graça e expor os 5 pontos da doutrina da graça. Boa. A expiação limitada, a depravação total, a expiação limitada, a perseverança dos santos. Falar sobre todos esses 5 pontos. É muito interessante a gente conversar sobre isso. É interessante também porque muitos não conhecem, né? Não conhece ou está um pouco distante fala, opa, que é isso? Não foi ensinado assim, né? Não foi ensinado assim. É importante. E aí já faço o convite a vocês que estão nos vendo aí, de ficar sempre ligado nas novidades. Em breve vamos ter conteúdos completos, com todas as informações, esses bate-papos que traz essas reflexões bíblicas para o crescimento do reino. Exatamente, o crescimento do reino. Unicamente o crescimento do reino. É só isso. Só isso. É só isso. Deus abençoe, Dedé. Amém. Deus abençoe, Caliba. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão aí nos assistindo. Compartilhe, divulgue para os amigos. E fale para muitos, tragam a família, assistam juntos, que vai edificar muito a você, ao seu lar, a todos que forem alcançados por esse conteúdo. Poxa, e você sempre esteja aí pronto para estudar o texto bíblico, fazer o devocional com a sua família. Nós estamos aqui todos os domingos a partir das 10 horas, fazendo um tempo de adoração, um culto cristocêntrico, né? Então a gente faz muita questão de receber amigos, receber irmãos, amém? Para juntos nós prestarmos sacrifícios, para a gente juntos em koinonia adorarmos o que ressuscitou ao 3º dia. Está à destra de Deus Pai, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha aí, ó. A produção tá que tá. Meu Deus do céu, domingo às 10 horas, celebração da família, Igreja Presbiteriana de Cais. Olha aí, tem a programação da igreja. Deus abençoe, viu, Simon? Simon tá aqui na produção, gente, total. Cuidando. Olha aí, ó. Hoje teve oração, às terças-feiras, 15 horas, quartas-feiras, domingo, celebração da família. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.